Esses dias têm sido dias de muito destaque para Ciro Gomes. Ele que sempre tem feito essa pauta com essa questão da pandemia, mas aconteceu dele ter um debate com João Amoedo, do Partido Novo Liberal, na Globo News, e uma entrevista no programa My News, um canal no YouTube, que tem muito acesso, muito famoso, que ele foi da outra vez, fez 1 milhão de visualizações. Mas eu queria trazer para vocês talvez algo que passa meio despercebido pela gente, que é uma coisa que eu admiro muito no Ciro. Ciro tem uma coisa muito interessante. Ele entende bem o seu papel na história. Rapidinho, gente, dá um like, um coração aqui no vídeo para estar ganhando mais repercussão e deixa a sua opinião, compartilha para poder o vídeo tá crescendo e tal. Como assim Ciro tem noção do seu papel na história? Porque olha só, essa questão de você saber o seu papel na história, isso às vezes é muito complexo, tem que ter muita sensibilidade. Por exemplo, qual é o papel de um agente político nesse momento? Que não se pode se furtar. É tratar da questão da pandemia e do coronavírus. E Ciro fez isso. Vocês veem que durante esse tempo, Ciro se afasta, entre aspas, da questão política eleitoral e ele começa a falar muito da questão da pandemia. Por quê? Porque você tem vidas em jogo. Começa a falar muito da questão da economia. Por quê? Você tem emprego das pessoas em jogo. Uma pessoa que não trabalha, que não tem seu emprego, passa fome. E a crise econômica que vai vir é gravíssima. Então, o Ciro, durante esse tempo, ele até evita alguns assuntos. 2020, por exemplo, quase não fala, até evita, porque ele está focado na questão do coronavírus. Então surge essa oportunidade dele ter um debate com João Amoedo. João Amoedo, que é um empresário, vem à presidência e se tem um feito, ele consegue trazer para ele a marca do liberal, do liberalismo. Então, é um debate que poderia ter acontecido nas eleições e não aconteceu, que são pessoas de ponto de vista totalmente diferentes. Ciro é um ser intervencionista, social-democrata, trabalhista, que entende que o Estado tem que estar elaborando um plano, um projeto para o desenvolvimento nacional, e Amoedo que entende o Estado mínimo, embora ele falou que nunca falou isso, que deixa o mercado conduzir o país e deixa que o Itaú resolve tudo. Até a laranja do Itaú, vocês sabem disso. Mas isso que eu achei interessante, porque era uma oportunidade, porque essa crise, a pandemia, tem a questão do Bolsonaro, que é um vírus no Planalto? Tem. Que está botando vidas em risco? Está. Mas existe um problema estrutural no Brasil que vem das políticas liberais que têm desindustrializado o Brasil. Nós estamos importando máscara da China. Então existe um problema estrutural no Brasil por conta de uma ideologia neoliberal pró-mercado financeiro que tem arrasado o nosso país. Então, quando o Ciro percebe que vai debater com o Amoedo, foi a oportunidade de falar desse problema para nós brasileiros. De entender que o Brasil tem o problema do Bolsonaro, tem, mas tem problemas estruturais muito grandes. E tem conceitos que estão se apegando em formadores de opiniões muito errôneos. De querer demonizar qualquer serviço público. Como se nós tivéssemos muitos professores no Brasil. Professores do Brasil, boa parte ganha mal. Como se nós tivéssemos muitos médicos no Brasil. E não é verdade. Serviço público, o problema não é que ele seja ruim, o problema é que falta ele. E como o Ciro falou em relação ao SUS, que é um exemplo de serviço público que está em falta, o que tem está se fazendo milagres. Será que temos policiais suficientes no Brasil? Então são vários pontos. E Ciro entende isso. Ele entende o seu papel na história de mostrar para o povo brasileiro não só a questão atual do presidente, mas uma questão estrutural. E isso forma militância, isso forma corrente de pensamento. Por isso que foi uma baita entrevista e vai ficar marcada e sempre falaremos dela. Porque ali se coloca pontos que precisam ser colocados. É uma coisa que eu falei para alguns. Essa entrevista vai ter recorte e nós vamos repercutir por muito tempo. E provavelmente por muitos anos.
Então é importante nós que nos predispomos a falar de política, a ajudar o nosso país, entender que temos nosso papel na história e não podemos nos furtar disso. Foi até engraçado que muita gente achou que o Ciro ia para cima do Amoedo, ia arrebentar Amoedo, esculachar. Não, ele foi firme, educado e firme, porque ali não era o momento de lacração, como muita gente faz. Ali era o momento de debater ideias. E ficou claro que o Brasil precisa de um projeto. Então, foi um momento muito legal. Na minha opinião, está nos top 5 de melhores momentos do Ciro nessa sua nova fase ah, pós impeachment da presidenta Dilma. Gente, vão curtindo, vão acompanhando o canal. Gente, eu não sei se eu vou continuar fazendo live diária. Talvez 3 vezes na semana, porque às vezes não tem tanto assunto e tal. Mas, assim, garanto pra vocês, tendo algo relevante pra falar, vamos estar fazendo um vídeo. E é claro que eu não vou ficar uma semana, um mês sem postar vídeo pra vocês. Claro, isso não vai acontecer. Mas, também pra gente não ficar. Também tem uns assuntos mais legais para estar tratando com vocês. Valeu, galera. Continua aqui assistindo junto com a gente. Valeu?